Pois bem, senhoras e senhores, na partida entre as duas maiores decepções da Premier League dessa temporada, uma partida decepcionante, não podia ser diferente. Vem comigo, vamos conversar um pouquinho sobre essa partida em situações especiais hoje, depois da vinheta. Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, mais uma vez à Rádio Liverpool Brasil. Meu nome é Marco Antônio Rigotti, eu falo de Paripueira, eu falo de Maceió, em Alagoas. Pois é, essa é a razão de não ter tido vídeo da vitória contra o Wolves no meio da semana. Eu tava vindo de férias pro Brasil, pois é, hoje não é Faro Portugal, hoje é no sol, hoje é no calor. E justamente por isso aqui a gente tá com esse cenário improvisado. Às vezes a câmera corta a minha cabeça, às vezes eu fico medindo aqui. Mas o importante é que a gente vai conversar sobre essa partida ridícula de hoje. Eu tenho aqui, estou com o meu livrinho com as minhas anotações sobre a partida, pra gente passar aqui um pouco por cima. Obviamente o vídeo não vai ter a qualidade e a duração dos últimos e de como é a constância aqui, mas pelo menos a gente passa por aqui, a gente deixa essa mensagem, a gente conversa um pouco com vocês. Vamos começar então falando sobre a escalação do time. A escalação do time com o que a gente tinha disponível era o que todo mundo esperava. Por que eu falo com o que a gente tinha disponível? Porque poderia discutir que o Gakpo podia estar na esquerda, ou o Nunes na esquerda e o Elliott não está começando. Poderia se discutir que o Milner poderia ir para o banco para jogar o Trent. Isso eu concordo. Só que aparentemente, pelo que foi exposto pelo jornalismo da região e pelo que foi exposto nas transmissões, tanto do Brasil quanto de Portugal, é que Darwin Núñez, obviamente voltando de lesão, treinou pouco e não estava em condição de jogar os 90 minutos, por isso começou no banco, num retorno de lesão. E o mesmo serve para o Trent, que já não jogou no meio da semana porque sentiu, teve esse pequeno desconforto, e estava no banco também, não tinha muitos minutos de jogo. Isso é complicado até, né? Porque o Milner, ele foi bem no meio da semana, ele foi bem hoje e tudo mais, ele é um bom backup, isso a gente não pode negar, mas a realidade é que é um senhor de idade já que não consegue jogar 90 minutos em duas partidas na semana, na quarta e no domingo. Hoje ficou muito claro isso, né? O Trent teve que entrar mesmo machucado no segundo tempo, aos 70 minutos, porque o Milner já estava completamente pregado. E é isso, né? Não é falta de qualidade técnica, não é falta de entendimento de jogo, é mais a questão da idade mesmo, isso pesa. Ainda mais quando você tem aquele Mudryk entrando no lado dele, dando aquela correria pra cima do Milner, ele não conseguiu entregar, ele não conseguiu responder ao nível do Mudryk, e o Arnold teve que entrar mesmo que machucado. Esperamos que não tenha sido no sacrifício ou alguma coisa assim, não tenha problemas mais longos. Eu até achei em um momento ali que ele colocaria um zagueiro, colocaria um Matip ou alguma coisa, e jogaria o Gomes pra direita, que faria mais sentido do que ter um jogador que não conseguia correr ali. Mas enfim, de toda forma, essa escalação, ela meio que passou uma mensagem, né, de que o Klopp finalmente teve chegou no seu limite com os medalhões. Se a gente não entrega em campo, a gente não joga. É simples assim. Bajcetic começou a partida como a gente queria. O Elliott teve mais uma partida improvisado, né? Ele estava sendo improvisado no meio, agora ele foi improvisado na ponta esquerda. Não foi das melhores partidas deles, obviamente, mas passa uma mensagem de que entrega pelo menos tem que ter. Eu fiquei muito feliz, principalmente de ver o Bajcetic começar essa partida. Eu fiquei muito feliz de ver o Keita, que a gente tanto criticou aqui, começando essa partida também e saindo por questões técnicas. Ok, isso acontece, não tem problema, mas é muito bacana ver que o ciclo se repete mais uma vez, né? O Keita se machuca, fica muito tempo fora, a gente fala que ele não presta, o Keita volta, joga bem, e a gente fala, e não é que ele é bom mesmo? Pois é. O Keita é bom, é um jogador decente. Infelizmente, parece que dessa vez, nesse retorno de lesão, ele tá levando mais tempo pra pegar um ritmo e pra voltar no nível aceitável, né? Porque, por mais que ele tenha jogado bem contra o Wolves, parece que foi a exceção que confirma a regra até agora. A partida do Keita hoje não foi boa. A do Bajcetic de Thiago foi. O Keita talvez por isso também tenha destoado um pouco, porque foram dois jogadores que fizeram ótimas partidas. E eu espero de verdade que todo mundo tenha continuidade ali, mesmo ele não jogando bem. Porque a entrega teve, carrinho teve, marcação alta teve. Então, assim, eu tô tentando pegar pontos positivos de um jogo muito horrível, principalmente no primeiro tempo, e tentando focar um pouquinho no segundo tempo, que foi onde teve alguma coisa que se assemelhasse ao esporte praticado futebol. E só houve alguma coisa que se assemelhasse ao esporte que a gente chama de futebol no momento em que o Liverpool decidiu jogar bola, né? Principalmente nos seus primeiros 15, 20 minutos do segundo tempo ali, quando o Liverpool subiu um pouco a pressão, quando o Konaté colocou o pé no campo adversário e começou a tentar fazer essa roubada de segunda bola. Você vê que principalmente nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, o Konaté roubou muita bola, foi muito importante nesse primeiro combate pra gente ter essa pressão maior no campo do adversário, pra gente roubar a segunda bola, que é o que faltou, não só no primeiro tempo, mas como em vários jogos até agora nesse ano, né? Porque a ideia é basicamente o seguinte: a gente tem que roubar essa bola alto, a gente tem que deixar a bola o mais afastado possível da nossa zona mais fraca nesse momento, que é a nossa defesa. A nossa defesa, independente do nome dos jogadores que jogam, ela não tá conseguindo encontrar o seu ritmo, nem com a bola rolando, nem em bola parada. Hoje, mais uma vez, o Alisson
Alisson nos salvou em bolas paradas, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Essa semana apareceu um dado no nosso Twitter, eu até recomendo vocês seguirem lá, quem não segue, @livefcbr. O Alisson já salvou mais de 7 gols nessa temporada, comparando o expected goals que ele sofreu e o expected goals reais, né? O gols reais, no final das contas, quantos gols ele tomou. E assim, é mais do que o dobro do segundo goleiro da Premier League. E hoje esse número só aumentou mais uma vez. A gente continua contando com a sorte e com o Alisson para não tomar gols bobos, principalmente em escanteios e tudo mais. E a realidade é essa, a gente tem que voltar à ideia de jogo que a gente tinha no começo do Heavy Metal Football e da passagem do Klopp lá, 5, 6, 7 anos atrás, quando a gente falava, nossa zaga é horrível, ok, então não vamos deixar a bola chegar ali, vamos deixar a bola o mais afastado possível, vamos tentar fazer o máximo de gol possível, que se a gente tomar 3, a gente faz 4. E assim, verdade seja dita, a criação hoje mais uma vez, chegou um momento ali em que eu tava vendo uma informação de um Twitter que dizia que o Liverpool já tinha 8 finalizações dentro da área do adversário, e nenhuma tinha ido a gol. Assim, a gente pode tirar inúmeras conclusões disso aí, de falta de técnica, falta de qualidade, mas eu gosto de pegar no ponto de que falta confiança. Isso é uma prova cabal de que falta confiança. A dificuldade com que o Liverpool tem para colocar a bola na casinha depois de criar é imensa. E vamos ser honestos aqui, é muito mais complicado você criar esse tanto de chance do que eventualmente você fazer o gol. A bola vai entrar eventualmente. Mais uma vez voltando no XG, né, no Expected Goals, não é possível que o Liverpool vai ficar o resto da temporada tendo um Expected Goals aqui e o número de gols aqui. Eventualmente a bola vai entrar. Então esse não é o maior dos meus problemas, mesmo. Esse não é o maior dos meus problemas. Mas assim, não adianta a gente ter esse buraco no meio e a gente decidir, ok, nós precisamos atacar, nossa defesa é ruim, mas vamos deixar a gente ser atacado? Pô, marca lá em cima. Os melhores momentos do Liverpool, mais uma vez nessa partida, como a gente estava falando, foi isso. Foi nos 10, 15 primeiros minutos do segundo tempo, quando os nossos laterais e os nossos zagueiros subiram um pouquinho e a gente fez uma pressão legal. E aí os caras davam o chutão e a gente tinha corpo, a gente tinha físico ali no meio campo, com os zagueiros no caso, para disputar essa bola e continuar lá em cima. Houve pontos de evolução até aqui, né? Comparado com o que a gente estava vendo há um mês, há 2 meses atrás, antes da Copa, até mesmo depois do retorno da Copa. Mas também a gente tem que levar em conta que a gente pegou um time muito bagunçado também. Tudo que a gente fala até agora do Liverpool serve pro Chelsea, com exceção do fato de que o Chelsea não tem problema de contratações, né? O Chelsea já gastou, desde que o Todd Boehly lá comprou o time, ele já gastou mais do que o Liverpool gastou nas últimas 10 janelas de transferência junto. Então assim, é um mundo meio injusto, né? Obviamente, a gente também teve nossos reforços, o Gakpo chegou aí, tá tendo uma adaptação no seu nível ali, na sua velocidade. Inclusive, vamos para mais um ponto que é muito bom ser citado aqui. Muita gente usa a fácil e rápida adaptação de Luiz Dias como justificativa para criticar tanto Darwin Núñez quanto Cody Gakpo, que não chegaram jogando no alto nível que jogavam nos seus times anteriores e não teve essa transição para a Premier League tão fácil quanto o Luiz Dias. O pessoal fala, né? O Gakpo fala inglês, o Darwin Núñez não falava inglês, mas o Luiz Dias também não falava e conseguiu se adaptar. Jogadores à parte, personalidade à parte, tudo isso à parte, a gente tem que levar em conta uma situação. Luiz Dias entrou em um time que quase fez história. Luiz Dias chegou em um time, no meio de uma temporada também, em um time que quase se tornou o maior time da história do futebol, que quase teve a maior temporada de um time inglês na história do futebol. Então assim, quando você entra num time adaptadinho desse, sem a pressão de ter que entrar e resolver, vamos lembrar aqui que a gente tinha Sadio Mané jogando na ponta esquerda e o Luiz Dias entrou como uma opção. Você entrando nessa realidade, é muito mais fácil você entrar e ser só mais uma peça dessa engrenagem que está rodando muito fácil. Quando você tem que ser a solução de tudo, aí fica muito mais complicado. Isso sem contar a questão do preço do Darwin, eu nem vou entrar nisso. Eu tô levando só questões gerais aqui que a gente pode fazer essa comparação tanto do Gakpo quanto do Darwin com o Luiz Dias, que eu acho muito injusta, inclusive. O que seria do Darwin se ele tivesse chegado, por exemplo, no meio do ano passado, quando faltavam opções também de ataque, mas o time estava encaixadinho ganhando tudo? Teria toda essa pressão? Eu não vou nem falar aqui o que seria do Darwin se ele custasse 50 milhões. Não, tô falando só do momento de chegada. É muito injusto a gente fazer essas comparações nesse momento, porque o time que o Gakpo e o Darwin chegou não é nem sombra do time em que Luiz Dias pôde entrar calmamente, jogando seu futebol na hora que precisasse e tendo uma opção na mesma posição do nível de Sadio Mané que ninguém tem hoje, né? Isto posto, só para completar aqui, a grande maioria dos jogadores não se salvou hoje, né? Nós temos exceções aqui como o Alisson Becker, mais uma vez, o Bajcetic e Thiago que fizeram partidas decentes no meio campo, o que já é uma evolução, né? Porque a gente estava falando há muito tempo aqui que o Thiago estava jogando sozinho no meio campo, ele tinha que correr por 3 e tal. Agora são 2. Falta um ainda?
Falta, calma lá, não tá tudo perfeito. Mas já tá dando pra dividir um pouquinho de tarefa ali no meio. O Bajcetic também se salvou, né? Obviamente a gente pode repetir as críticas aqui, não ao Salah, mas ao posicionamento dele, às ordens que ele recebe do técnico, de ter que jogar quase em cima da linha lateral, tão afastado do gol, né? Onde ele age melhor. Mas vamos ressaltar aqui mais uma vez a entrada de Darwin Núñez nesse time, como dá outro ânimo. Para além da questão técnica, para além da questão tática, a eletricidade, a energia de Darwin Núñez muda o ritmo do nosso ataque. Ele entra, hoje ele entrou, ele deu carrinho na zona defensiva, ele ganhou bola em cima no meio campo, ele tentou disputar a bola dentro da área ofensiva, ele estava em todo lugar, acertando ou não tô nem entrando nesse ponto aqui, acertando ou não, ele está tentando todas as bolas, ele é um jogador extremamente veloz, é um jogador extremamente passional, eu gosto muito de todas essas características dele, e eu falo mais uma vez, Darwin Núñez foi um jogador hoje que se salvou, e ele ter começado essa partida no banco, e ter entrado, e ter mudado tanto assim a dinâmica do nosso time, a vontade, o tesão do nosso time, mostra o tanto que ele é importante, o tanto que ele vai ser importante, não só para essa temporada, mas para toda a reconstrução de um próximo time da era Klopp. Hoje eu acho que os comentários que eu tenho para fazer são esses, obviamente, como eu disse para vocês, esse é um vídeo um pouquinho mais curto, um pouquinho mais rápido aqui, só para a gente continuar movimentando e gerando engajamento. A próxima partida do Liverpool, eu ainda estarei viajando, então as coisas nessa próxima semana ainda vão ser um pouquinho mais na gambiarra desse jeito. Para a outra, para a partida do dia 3, do dia 4 de fevereiro, eu já estou de volta em Portugal, no nosso estúdio, naquele lugar que vocês já conhecem, com a qualidade que vocês já conhecem. Vamos ter lives na plataforma, não sei se vocês já sabem, nós temos lives pós-jogo no TikTok, recomendo a todos vocês a seguir o nosso TikTok lá, o arroba é o mesmo, vai aparecer aqui na tela, arroba LiveFCBR. O meu muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se você ainda não curtiu esse vídeo, eu convido você do fundo do coração a deixar um like aqui para ajudar a gente no engajamento, a seguir o canal para ficar sabendo dos próximos vídeos que a gente lançar, que geralmente são um pouquinho mais bem organizados do que esse. Agora eu vou curtir a minha praia, eu vou curtir o meu sol de 30 graus, porque na minha cidade está 6 nesse momento. Só para completar aqui, eu queria deixar mais um comentário. Hoje eu percebi como é difícil acordar num sábado, 9 horas da manhã, para assistir esse time horrível jogando. Então vocês que estão aqui e fazem isso, vocês são heróis. Vocês são heróis, têm todos o meu reconhecimento. Que saudade que eu tô de ter esse joguinho meio-dia e meia. Assistir passando raiva, almoçando ali, dar indigestão, perder a fome com o Liverpool. Mas enfim, essa é a realidade que a gente tem hoje. O meu muito obrigado a todo mundo que esteve até aqui. Até o próximo jogo e up the Reds!